Oi, gente, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um programa UP, comigo, Lorena Magalhães, aqui na Agape Web. E, gente, hoje eu tô com uma convidada muito especial. Na verdade, todo sábado aqui a gente tem convidados especiais, mas hoje eu tô aqui com a Pamela Tayara. Pamela, que é advogada, coach, empreendedora, a mulher quase universal, gente. Fala aí, Pamela, seja bem-vinda! Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Lorena, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nessa rádio maravilhosa. Gratidão. Muito obrigada. Pamela, a gente quer saber. A gente quer logo que eu já te apresentei, né? Já dei assim, só que eu falei assim, só um basiquinho. Eu quero aí que tu conte um pouco pra gente sobre você. Me fala sobre você, assim, até pra galera ficar sabendo aí quem é você, o que você faz. Pronto. Bom, como você bem me apresentou, eu sou Pamela, né? Com 2 M's e 2 L's, Olha né? aí. Importante. Primeiramente, eu sou filha de Deus, né? A gente tem que ter primeiro uma base. Sou filha de Deus, sou mãe do Lucas Gabriel, sou muito querida e muito amada. Amém. E estou como advogada, né? Que a gente está nesse mundo com alguma profissão. A gente não é aquela situação, aquela profissão. Eu estou como advogada há 3 anos, que é a minha segunda graduação. E sou coach integral sistêmico também, né? Então eu ajudo muitas pessoas na questão da inteligência emocional. E eu estou aqui, né, como você me convidou, para falar também um pouquinho sobre empreendedorismo. Tenho meu escritório de advocacia, que eu inaugurei no meio de uma pandemia, que nós trabalhamos em várias áreas. E também estou com outro empreendimento. Então, assim, a gente tem sempre que estar em busca de conhecimentos, aprendizados e evoluir, não só como ser humano, como pessoa e profissionalmente também. Tá vendo, gente? Eu não falei que a mulher é universal, a mulher faz muita coisa. Ainda fica belíssima, assim, bonita, tá vendo? E é casada também, né? Sou Tá vendo, ó? Mulher também casada, tem filho, mas ele faz tudo isso. Mulher Bombril, 1001 utilidades. Olha aí. Agora me fala aqui uma coisa. Tu falou que você é coach sistêmico integral. Coach integral sistêmico. Como é que é isso? Coach integral sistêmico? O coach, hoje em dia, ele é um treinador, né? Traduzindo a palavra. O integral sistêmico, o que é? Que o sistêmico é todo o sistema. Por quê? Não adianta você estar bem só numa área da sua vida. Por exemplo, a Lorena está muito bem profissionalmente, porque nós temos a roda da vida, que são 11 pilares da nossa vida, que é financeiro, profissional, intelectual, espiritual, financeiro. Então, são 11 pilares que nós temos na nossa vida. Geralmente, o coach, né, normal, ele faz o quê? Ele vai pegar, você vai falar como é que você está em determinada área. Vamos focar para a parte profissional aqui. E financeiro. Como é que você está na tua parte financeira? Ele vai te trazer o seu estado atual. Como é que você está? Vai fazer algumas perguntas e vai fazer um plano de ação para você potencializar aquela sua área específica. Certo? O que o coach integral sistêmico vai fazer? Ele vai sim potencializar as suas áreas, mas ele tem que potencializar todas as áreas. Por quê? A financeira, a profissional, ela está ligada diretamente com a tua parte emocional, Sim, com a tua parte intelectual, com a tua parte espiritual. Se você não tiver uma conexão com Deus, se você não tiver uma base fortalecida, infelizmente você não vai prosperar financeiramente, profissionalmente, então você tem que estar bem. Então o coach integral sistêmico é todo o sistema. A gente vai potencializar todas as áreas da sua vida. Isso é muito verdade, porque assim, se eu não estiver bem emocionalmente, consequentemente, eu não tô bem espiritualmente. E eu falo para as pessoas assim, você tem que estar bem espiritualmente. Sim, na minha opinião, antes de você estar bem espiritualmente, você tem que estar bem emocionalmente, para você conseguir ter um bom envolvimento, um bom relacionamento com Deus. E aí, para isso, você ter um bom relacionamento com as outras pessoas, para você ter um bom, para você estar bem na parte financeira, na parte do seu trabalho e com o relacionamento com as pessoas. Então, assim, eu vejo que quando eu não estou bem emocionalmente, eu tento separar, porque a gente, como empresário, a gente sabe que a gente não pode parar a nossa vida e ficar tipo, parei aqui, né? Tipo, vou ficar aqui na minha cama deitada, sofrendo. A gente sabe que a gente tem que partir pra frente e tudo mais.
mas eu vejo que o meu rendimento realmente cai muito nessa parte, né? E aí, sempre que eu tô assim, eu sempre procuro a Deus, né? Tipo, Deus me ajude e tudo mais. Mas sempre tá fortalecendo tanto o empresarial, ou tanto o espiritual, quanto o emocional. Não é isso? Pra falar a verdade, tá tudo bem, não tá bem, né? Sim. Somos seres humanos, nós temos emoções, faz parte. O que acontece, Lorena, que muitas pessoas, elas não sabem, elas não têm a crença de identidade dela fortalecida. Ela não sabe quem ela é. Verdade, as pessoas estão muito perdidas hoje. Principalmente hoje no mundo cheio de informações, com uma obesidade de informações. Nós queremos sempre resultados, nós queremos mais, nós queremos evoluir. Só que nós somos seres humanos, nós precisamos cuidar das nossas emoções. É a base de tudo, entendeu? A gente precisa. Então, quando a gente faz a parte da mentoria, tudo, com a pessoa, a primeira coisa que a gente faz é a crença de identidade. Ela precisa saber quem ela é, quem eu sou. Porque você viu que como eu me apresentei, eu sou filha de Deus. Por quê? Porque eu estou fortalecida. A minha identidade está fortalecida e muitas pessoas não têm a identidade fortalecida. Elas são a profissão que elas têm, elas são o empreendimento que ela tem. Por quê? Porque ela lutou muito para conquistar aquilo. Quem é você? Eu sou o advogado tal, eu sou empresário tal. Não. Quem é você enquanto ser humano? A Lorena enquanto filha, a Lorena enquanto irmã, quem é você? Então, se tu não estiver bem contigo, primeiramente, com as pessoas ao teu redor, que a gente fala que se tu não estiver bem com os meus, você não vai estar bem com o teu funcionário, você não vai estar bem com o teu fornecedor, sempre tu vai sair, qualquer gatilho, é o gatilho emocional que a gente fala, tu vai estourar, entendeu? Então, quando tu tem a tua identidade fortalecida, por exemplo, tu não acordou bem, tá tudo bem, eu não acordei bem, mas o que eu preciso fazer, mesmo eu não estando bem, para eu levantar? Então, é tudo interligado. Vamos lá para a roda da vida de novo. Se eu fizer uma atividade física, eu vou estar liberando endorfina, eu vou estar liberando o hormônio do prazer. E as pessoas falam, sempre falam, atividade física, a pessoa quer estar bem, quer estar bonita, também, mas é saúde. Teu pilar saúde tem que estar bom. Porque se tu não estiver bem com a tua saúde, tu não vai conseguir levantar, tu não vai ter ânimo para levantar. Então, tem tudo isso. É por isso que nós precisamos trabalhar os outros pilares da vida. Você entendeu? Porque senão, não vai. Aí você vai, não estou bem para levantar. Sim, mas eu não estou bem. Tá tudo bem hoje. O que eu tenho que fazer? Você tem que estar só com a sua agenda, tudinho. E não se maltratar tanto. Você tem que... a vulnerabilidade. Somos vulneráveis. Você tem que ter ciência que mesmo você não estando bem, sim, você tem que fazer, mas você não precisa se maltratar. A gente não precisa se maltratar hoje. As pessoas, elas querem só render. Se cobram muito. Se cobram muito. Tá tudo bem, tu não tá bem. Tá tudo bem, mas você precisa... reagir também, né? Reagir e fazer o que tem que ser feito. Sim. E depois descansar, porque a gente precisa descansar também. É verdade. E hoje eu vejo muito isso, sabe? As pessoas vêm no meu Instagram, porque assim... eu tenho 27 anos, eu tenho as empresas, e as pessoas vêm assim, mas como é que tu conseguiu, tão nova, já saber muito claro o que é que tu quer fazer, como é que vai fazer, para onde o caminho a seguir e tudo mais. Eu sempre tive um objetivo muito claro, é isso que você falou, eu sempre soube quem eu era, eu sempre soube qual era o meu propósito, a minha identidade fortalecida. Claro que isso veio também de muita base familiar, eu tenho uma base familiar que isso é muito importante, importante, né? E dessa base familiar também tenho a minha base espiritual também. Então isso me ajudou muito, né? E a gente viu que nesse processo, por exemplo, agora da pandemia, a gente viu tanto de gente que chegou a pandemia, ficou em casa, a gente viu tanto de gente que adoeceu mentalmente, assim, né? E tanto fisicamente, né, com a história do vírus, mas principalmente mentalmente. E eu vejo muito isso, assim, das pessoas que, quando foram tiradas delas o trabalho, foram tiradas delas, elas ficaram meio tipo assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que lidar com o meu eu. Eu vou ter que lidar com a minha família. Por quê? Porque a crença dela, ela era aquele profissional, né? Então, teve muitas separações, teve divórcio, teve... A violência contra a mulher aumentou mais de 70%. Então, infelizmente...
muitas mulheres sofreram, porque dependem economicamente do marido, enfim, a mulher ela não é empreendedora. Quem dera que todas as mulheres pudessem ter esse sucesso, mas a realidade não é essa. Infelizmente, muitas mulheres dependem do marido, então a violência doméstica aumentou muito, infelizmente. Por quê? Porque o marido teve que sair do trabalho e ficar em casa. O que acontece? Começa, né? Tu vai conhecer a mulher, tu vai brigar. Realmente vai conhecer a pessoa. Tu vais conhecer a pessoa, tu vai conhecer teu filho, tu vais conhecer tua família. Então, essa pandemia foi um desafio muito grande, de duas ou uma. Ou a pessoa, de fato, adoeceu, ou ela amadureceu. Infelizmente, algumas pessoas não têm inteligência emocional para lidar com os desafios. Então, teve algumas pessoas que partiram para agressão, brigaram e tudo. Teve algumas pessoas que se impulsionaram a melhorar, procurar uma outra renda, não sair um pouco da zona de conforto. Eu vi muitas pessoas correrem atrás de outras coisas, além daquela sua profissão. Por quê? Com a pandemia, muita gente foi demitido, muita gente ficou em home office, então ela viu uma oportunidade de criar uma renda extra. Eu achei isso muito bacana. Umas pessoas que não se acomodaram e saíram da zona de conforto. O desafio estava ali. Então, vai de ti fazer a diferença, entendeu? É o que a gente fala de encontrar no meio do caos uma oportunidade para ganhar dinheiro, né? E teve muita gente que soube ganhar dinheiro nessa pandemia. Exatamente. Teve muita gente que começou a pandemia sem nada e hoje já tem um grande negócio. A gente fala assim, cresceu muito rápido, mas realmente, quem soube aproveitar o gancho da pandemia e quem soube entrar, principalmente nesse mundo do digital, foi questão assim de um ano a pessoa já está na mídia rica e tudo mais, empreendendo. E como a gente viu, eu vi várias reportagens de mulheres, né, que viraram, tipo assim, tanto dessa questão da violência, mas também voltada assim para a questão do empreendedorismo, tanto de mulheres também que começaram a empreender, porque é o que eu sempre falo, gente, a gente tem que buscar na crise uma oportunidade de trabalho. E geralmente são nessas crises que a gente tem as melhores ideias. As ideias tem que acontecer, né? Algo. Olha, minha amiga advogada, tá? Ela a mãe dela costureira, começaram a fazer máscara para vender. A renda dela foi altíssima. Então, assim, enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Então, ela teve a ideia, naquele momento, naquela dor, naquela dificuldade, de empreender. Eu acho isso fantástico. Falou em máscara, agora eu lembrei que antes da pandemia, logo no iniciozinho, eu lembro que eu tava em São Paulo, e aí eu tava andando, e aí eu fiz um stories, eu tenho até esses stories gravados para comprovar que é verdade. Eu fiz um stories gravando, falando assim mesmo. Gente, olha, com esse negócio aí do vírus, pessoal, tem algumas pessoas que já estão começando a usar umas máscaras e tal. Aí eu falei assim, eu vou soltar aqui para vocês uma ideia. Porque todo mundo tem essa máscara normal, descartável e tudo mais. Mas se as pessoas começarem a fazer máscara de bichinho para criança, enfeitadinha, assim, olha essa ideia de trabalhar. Uma oportunidade, né? E eu peguei e soltei isso. Mal eu sabia que ia ter o boom do vírus, ia acontecer tudo isso. E aí a gente ia viver, né, essa questão que realmente muita gente ganhou, teve que trabalhar com essa questão da máscara, vender máscara. As grandes empresas também, como as empresas de lingerie, a própria Ataco, né, se eu não me engano, começaram a produzir, a Lupa, desculpa, começou a produzir as marcas. Máscara é uma oportunidade, então ela viu, eu tenho que mudar. Porque assim, a pessoa ela precisa sair da zona de conforto. Sim. Ela precisa se adaptar. E eu acredito também, Lorena, que o mundo digital ele teve um boom no mundo muito grande, principalmente também na área do direito, que amadureceu, eu acredito que 10 anos e 1 ano. Porque antes, como é que tu ia fazer uma reunião, uma videochamada, alguma coisa pela plataforma Zoom, um exemplo? Gente, muitas pessoas não participavam, muitas pessoas não conheciam. Hoje, tu não consegue mais não fazer uma reunião por videochamada. Então, as pessoas precisaram se adaptar, precisaram conhecer o sistema, precisaram sair da sua zona de conforto e ir para o marketing digital, para vender, para dar a cara a tapa. Ela tirou um pouco do medo de aparecer tanto. Por quê? Porque era uma forma de falar com as pessoas e as pessoas verem também o trabalho dela. Eu achei isso um ponto positivo desse home office, né? Que foi muito bom. Na verdade, a internet, né? Digital, ele cresceu na pandemia, eu quero para ele crescer em 10 anos. 10 anos. Em 1 ano, 2 anos, agora cresceu. E não tem mais volta. Não tem mais volta. Quem não se adaptar, quem não for pro digital, não
vai evoluir, não vai progredir, não tem volta, não tem. Aí eu quero te fazer uma pergunta sobre o empreendedorismo feminino, né? Porque a gente sabe que, assim como eu, você também é uma empreendedora, mas você que estuda muito a mente humana, tu acha que para a mulher empreender é mais difícil, falando assim mentalmente? Porque a gente sabe que a mulher, querendo ou não, ela é mais sensível, ela é mais emocional, né? Também tem a questão dos hormônios aí e tudo mais. Então, o que tem para me dizer sobre isso? Eu acredito quando tu tem uma dor, Lorena, quando tu tens uma dor, isso é muito pessoal, né? Tu acaba querendo buscar naquela dor uma solução. E muitas ideias surgem de uma dor. Então, o medo ou ele vai te paralisar ou ele vai te impulsionar a ser uma pessoa melhor. A mulher tem, assim, essa sensibilidade maior, mas eu acredito que a mulher tem aquele instinto materno, né? Instinto de querer a proteção, de querer servir, prosperar. E ela tem esse feeling também de empreendedorismo, acredito. Ela já vê, por exemplo, haver uma dificuldade, não, ela vai vender doce, ela vai fazer isso, fazer aquilo. Eu vendi brigadeiro para ajudar uma amiga na faculdade. Eu não tenho problema com isso. Geralmente o homem ele já fica um pouco mais, né, retraído e tudo. A mulher ela já é mais, vamos dizer assim, atrevida. Em que sentido? De ser mais vulnerável, de querer fazer e se der medo, vai com medo mesmo. Então, infelizmente, existem muitas mulheres que dependem economicamente do marido. E o que acontece? Ela, às vezes, sofre, tem uma relação um pouco abusiva, tudo. O que ela faz? Ela pega aquela dor e impulsiona. Começa a comprar, eu conheço uma pessoa que começou a comprar roupa, vender na internet, isso, aquilo. Ela começou a ter a questão financeira dela, a estabilidade financeira dela. O que aconteceu? Isso deu forças para ela, criou a identidade dela, fortaleceu a identidade dela. O que aconteceu? Ela separou do cônjuge dela na época, porque ela não aguentava mais aquela situação. Então, ela fez daquela dor uma ideia e ela fez acontecer. Então, se as mulheres souberem o poder que elas têm, se elas souberem que elas podem sim, elas são capazes, porque muitas vezes, muitas coisas acontecem lá na nossa infância. Eu achei fantástico que você falou que você teve uma base, você teve uma família unida, e isso é de suma importância, tá? Porque, infelizmente, a nossa realidade no Brasil, ela não é essa. Muitas vezes, eu fui mãe carreira solo, eu fui mãe aos 17 anos, então eu tive que pegar essa dor e me impulsionar. Porque ou eu aceitava aquela minha realidade, ou eu ia fazer a diferença para mudar. E eu preferi fazer a diferença, porque eu sabia o que eu não queria. Eu não queria aquela realidade para o meu filho, para minha família e tudo, então eu peguei aquela dor e impulsionei. Eu tenho 2 graduações, eu fui atrás, busquei, que quanto muitas pessoas julgavam e criticavam, eu peguei aquela dor e me impulsionei a ser uma pessoa melhor. Então, a mulher tem esse dom. O homem também, hoje em dia, ele quer ter outras rendas e tudo, que o homem é o provedor do lar. Ele tem essa, digamos assim, o homem, ele carrega, né, esse histórico nas costas de ser o provedor do lar, e se cobra muito também. É um homem mais racional, né? A mulher mais coração. Mais emocional e tudo, mas quando ela pega, se tem alguma dor, ela pega aquilo e utiliza, né, pro bem, ela consegue evoluir, consegue ter ideias sim, e ela consegue mudar. Verdade, essa questão da identidade, né, voltando um pouco, realmente isso é muito real. Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui muito decidida, como eu te falei, né, decidida, quem eu sou e tudo. Só que eu passei por uma fase da minha vida, antes da pandemia, que aconteceram algumas coisas na minha vida e que me deixaram emocionalmente muito abalada. E aí aquilo que a gente conversou, né, o emocional acabou prejudicando no meu ritmo do meu trabalho e tudo mais. E eu fiquei, assim, um mês, assim, um pouco, assim, afastada, assim, sabe? Tipo assim, eu ia trabalhar, mas aquela coisa que não era como eu queria. E aí eu vi eu me perdendo totalmente de mim. As pessoas me perguntavam, assim, as pessoas próximas, né, de mim falavam assim, tu não era assim, poxa, tu tá perdendo a tua identidade, tu tá te transformando em outra pessoa. Tipo, porque às vezes eu me transformei em algo ali que eu achava que naquele momento ali de dor, era que eu tinha que ser. Não sei se dá para compreender. Não entendi. Então,
eu meio que fui virando outra pessoa, só que aquilo, eu fui percebendo que aquilo foi começando a me deixar mal também, porque eu falei assim, mas eu não sou assim, eu não gosto assim, eu tava meio que fazendo as coisas meio que até pra agradar os outros, né? Aí tu viu que a tua identidade, ela tava um pouco abalada, tu falou assim, peraí que tá acontecendo alguma coisa. Isso. Tu não tava fluindo, tu não tava tendo as ideias, tu não tava... Isso acontece muito, zero, muito. Tipo assim, eu tava me perdendo. E assim, até o jeito de se vestir, o meu cabelo, tudo tava totalmente, tipo, pra nem querer combinava. agradar os outros. Tipo assim, nada combinava comigo. As pessoas me olhavam assim e falavam assim, gente, tu não é assim. Tipo, agora tu tá chata. Falava assim pra mim, tu tá chata agora. Por quê? Porque eu tinha perdido realmente toda essa minha identidade. Então, quando eu comecei a ficar triste, e eu fiquei triste, assim, eu comecei a ter até, tipo, meio que umas crises de ansiedade, assim, e eu não tava entendendo de fato o que era. E depois eu vim entender que era porque eu tava querendo me transformar, tipo, em outra pessoa, algo que eu não era. O outro. Isso acontece muito, infelizmente, Lorena, infelizmente, principalmente quando tu tens um relacionamento ou alguém que tem outro propósito que o seu, enfim, e isso acontece muito. Nas redes sociais, vamos dizer assim, que acontece muitas mulheres, o marido não apoia, o namorado, enfim, às vezes não apoia. E tu acaba não fazendo para agradar. Ou tu não faz algo, tu não posta algo, tu deixa de ser você para, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar, vão achar e tudo. Fala, gente, quando tu tem a tua crença de identidade fortalecida, tu não precisa agradar ninguém. Primeiramente, tu tem que agradar a Deus. Tu tá agradando a Deus. O teu propósito tá ligado com o propósito de Deus pra tua vida. Então, liga aquele botãozinho, sabe? E manda pra longe. Vai seguir o teu caminho, a tua vida. Se a pessoa não quiser te apoiar, tá tudo certo. O problema é dela, mas não muda a tua identidade. Não deixa de ser quem você é. Porque você é filho de um Deus vivo. Então, quando as pessoas têm essa crença fortalecida dentro de si, elas se tornam pessoas melhores. Então, quando tu buscou, às vezes, eu vejo algumas pessoas estão dentro da igreja e tão afastadas de Deus, do propósito de Jesus, de Deus, enfim. E eu falo assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Muitas pessoas, infelizmente, vivem de aparência. Isso é muito ruim. Cara, quando eu tenho um quartinho, que é o meu quarto, né, de guerra. O meu quarto de oração. Sento lá, começo a escrever, começo a me conectar com Deus, falo assim, meu Deus. Aí eu faço essas perguntas para mim. Hoje, o que eu fiz de bom? Eu começo a fazer esse autoquestionamento. Isso é muito importante para quem está escutando, para quem está vendo. É muito importante. Faz esse autoquestionamento. Pergunta para ti se os teus propósitos hoje, se tu, hoje, onde tu estás? Tu tá feliz? Tu é tu? Tu tá acordando bem, ou tu já tá acordando cansado, tu tá torcendo pro final de semana. Tudo isso tem muito a ver com a tua identidade. A gente precisa fortalecer a nossa identidade e nós, claro, e fazer. Tu não tá bem, tá tudo bem, tu não tá bem. Mas tu não pode, tu sabes que tu não tá bem. Mas tu precisa fazer algo para te melhorar, evoluir, fazer escolhas. E toda escolha tem dor. Entendeu? Mas Deus sempre tem o melhor para ti. Verdade. E falando sobre um pouco de propósito, a gente vê hoje muita gente falando por aí assim, encontre o seu propósito, o que você tem que achar o seu propósito e tudo mais. Eu acho que uma das coisas que mais vende hoje na internet é o propósito. Ajude a encontrar o propósito de vida, o teu propósito. E aí eu te pergunto, para ti, o que tu acha que a pessoa tem que fazer para achar o propósito dela? O que é o propósito? Sobre assim, o que tu acha assim? A pessoa chega assim, como é que eu descubro o meu propósito? Porque, tipo assim, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Aí eu quero saber de ti, assim, o que tu acha sobre essa questão de propósito? Pois então, é muito pessoal, porque o que é o meu propósito para ti não é a mesma coisa, entendeu? As pessoas, elas querem buscar respostas fáceis, respostas prontas, elas querem buscar a resposta do outro. Por quê? Porque pro outro deu sucesso, ele tá bem estabilizado e tal, mas a resposta dele não é a tua. Dentro da tua realidade, tu tens que saber quem tu és. O que eu quero para mim? O que eu não quero para mim? Tu tens que fortalecer a tua base. Qual é o meu propósito? Pamela, qual é o teu propósito? Eu quero crescer e contribuir. Crescer como? Profissionalmente, emocionalmente, fortalecer quem eu sou.
a minha relação com meu filho, a relação com a minha família. Eu quero a minha base fortalecida. Isso é um propósito para mim. Tem pessoas que não têm esse mesmo propósito, que não querem família, e está tudo bem, cada um com o seu propósito. Não adianta eu querer dar uma resposta pronta, que para o coleguinha a vida dele é totalmente diferente da minha. E eu quero também contribuir como? Por exemplo, aqui eu estou contribuindo, eu estou levando uma palavra para alguém. Eu acredito que alguém vai ser tocado, que vai fazer diferença na vida de alguém. Isso é contribuir. Isso que nós estamos fazendo aqui é contribuição, é levar conhecimento. Você levando conhecimento, você levando o empreendedorismo no Instagram, você está contribuindo. Você está crescendo profissionalmente, mas está contribuindo. Eu sou advogada também, quando eu ajudo outra pessoa, eu estou com um propósito também para ajudar outra pessoa. E eu estou contribuindo também, e estou crescendo profissionalmente. Então, a gente tem que crescer e contribuir. 2 pesos, 2 medidas. Sim, verdade. Quando eu falo assim, propósito, as pessoas pensam assim, Lorena, qual é o teu propósito? Eu falo assim, olha, o ser humano, ele foi criado por Deus para um único propósito, que é amar a Deus, servir a Ele e fazer discípulos. Tanto que Jesus, né, antes de subir aos céus, falou assim, vai e façam discípulos. Então, eu tenho isso muito claro. Só que às vezes as pessoas acham assim que, o meu propósito é servir a Deus e fazer discípulos. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não estou dentro de uma igreja? As pessoas não conseguem separar isso. Por exemplo, eu sei que esse é meu propósito de vida. Mas como é que eu vou fazer isso? De várias formas. Por exemplo, eu, na minha questão do meu empreendedorismo, sendo empresária, eu posso muito bem levar o reino de Deus através da minha empresa, através da minha fala, através das minhas redes sociais. Então, às vezes, as pessoas ficam muito presas nessa questão de me servir a Deus, então o quê? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que... Não é isso, é você ser uma boa pessoa. Quando você é uma boa pessoa, quando você faz o bem. Porque assim, quando você segue a Cristo, você automaticamente, a gente fala assim, não é que a gente tem que fazer o bem, porque a gente tem Cristo vivendo na gente. Sim. Então, como é que a gente vai fazer o mal, não vai fazer o bem? Então, a gente acaba fazendo boas obras, porque a gente tem Cristo vivendo na gente. Então, assim, são pessoas. O meu propósito hoje é Deus, é fazer discípulos, ou seja, está ligado a pessoas. Então, assim, pessoas, desde meus colaboradores, aos meus pais, minha família, meus amigos. Então, é tudo. E quando você está ali em comunhão, você está ali fazendo bem para cá, eu estou aqui contigo, a gente está conversando aqui, levando palavras para outras pessoas. Isso é um propósito, né? Isso é um propósito. Isso a gente tá glorificando o nome de Deus nisso. A gente não está aqui falando exclusivamente assim, Pamela, o que tu faz para Deus? Que a gente não está exclusivamente falando de Deus aqui, tipo, diretamente, mas tudo que a gente faz, a gente está glorificando o nome de Deus. E eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas, eu vejo as pessoas muito perdidas e ficam se perguntando, mas qual é o meu propósito? Mas eu não sei o propósito, eu ainda não tenho muito claro definido o que eu quero, onde eu quero chegar e tudo mais. Gente, a partir do momento que você tem Jesus no seu coração e você sabe que é servir as pessoas e fazer o bem, e fazer discípulos, parece que realmente tudo começa a se encaixar. Tudo, independente de qual área que você está. Se você é empresário, se você é advogado, se você dona de casa, você tem o seu propósito enquanto provedora, enquanto mãe, é um propósito. Isso. Eu conheço pessoas que com essa profissão, sua mãe, eu acho fantástico, porque o propósito dela é família. Porque às vezes as pessoas pensam, um propósito, acho que é uma coisa assim magnífica, uma coisa assim super, eu tenho que ser, tipo, super empresária, super advogada e tal. E não é isso, gente. É tudo interligado, assim, tu tem que ter a tua base fortalecida, cada um com o seu propósito. Se você é dona de casa, seja a melhor, né? Se você é empresário, seja melhor, busque ser melhor todos os dias. Isso é o teu propósito. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu mesma todos os dias. Verdade. Eu não tô aqui para competir com ninguém. As pessoas precisam entender que tu não tá nessa vida para competir. As pessoas precisam entender que eu sou boa no que eu faço. A Lorena é muito boa no que ela faz. Todo mundo é bom no que faz. Não se maltrate, não se cobre tanto. Tá, mas o que você precisa fazer para melhorar ainda mais? Conhecimento, estudo, tudo. Sim. Por exemplo, eu sou cristã, eu quero ler a Bíblia. Qual é o meu propósito? Ler a Bíblia? Então, te propõe um exemplo, ler um pedaço todo dia, uma folha todo dia, um versículo todo dia. Então, cada um com seu propósito. O negócio, como você falou, o propósito ele é muito grande. Não.
ele é muito pessoal. E o básico, ele precisa ser feito. Muitas pessoas não querem fazer o básico. Ela quer ter o sucesso, bom, mas não sabe que tem que passar todo dia. Gente, tem que ter constância. Tudo que tu for fazer tem que ser constante. Verdade. E né? como a gente estava falando aqui de pessoas, né? Por exemplo, quando você chegou lá, né? Aí você se apresentou, a gente se apresentou e falou assim, a gente tem que andar com gente assim. Então, a gente tem que andar com gente... Porque a gente fala assim, que aí eu até brinquei, né? Que a nossa mãe sempre falava assim, diga-me com quem tu andas que eu te direi. Que é... A minha mãe falava muito isso, eu batia muito de frente com ela. Falei assim, não, só porque as minhas amigas, porque eu sempre tinha umas amigas meio maluquinhas, a mãe né? Nunca erra. Só que eu tinha umas amigas maluquinhas e falava, você acha que eu vou ser igual a fulana? Eu não vou ser igual a fulana. E realmente eu nunca fui uma pessoa mesmo adolescente, eu nunca fui aquelas cabeça fraca que vai na onda dos amigos. Mas realmente, hoje, né, que a gente tem uma maturidade e tudo mais, a gente vê que realmente é muito real isso que as pessoas falam, porque hoje tudo é marketing, né? Até falei isso no meu vídeo passado. Hoje tudo é marketing. Então, desde o teu comportamento, a forma como tu senta, a forma como tu fala e tudo mais, e a forma e com quem tu andas, isso vai dizer muita coisa de ti. Porque às vezes a pessoa nem te conhece, mas ela conhece vamos supor aqui, que alguém tem alguma coisa contra mim ou contra a Pamela, que aí elas estão me vendo juntas aqui. Aí ela vai falar assim, olha, a Lorena ela anda ali com a Pamela, então a Pamela anda ali com a Lorena. Pré-julgamento. Aí já faz todo aquele negócio. Então tu tem que tomar até muito cuidado com quem tu vai andar, com quem tu vai ter com quem tu vai fechar um negócio, porque às vezes a gente pode ver um negócio assim, nossa, o super negócio que vai te dar muito dinheiro, tá? Mas você também tem que saber, aquele negócio tá dentro do meu propósito? Porque às vezes a gente tem que dizer não para oportunidades que a gente precisa aprender a dizer não. Que a gente, às vezes a gente precisa dizer não para oportunidades que a gente olha ali e acha que são incríveis, que vai te porque dar... Não tá alinhado com o teu propósito, porque não está alinhada com o teu propósito. E que às vezes, até as pessoas que estão ali por trás daquele negócio... Tem que pensar assim, procurar saber, mas quem são essas pessoas? Então, tipo, hoje eu tomo muito cuidado com quem eu ando, com quem eu tô postando nas redes sociais, né? E às vezes eu vejo hoje, tipo, grandes empresários, tu não vê eles batendo foto no Instagram deles com qualquer pessoa, com qualquer, tipo assim, é tudo muito imagem, pensado, né? Na imagem, assim. Né? E tudo para encaminhar justamente pro teu propósito. E aí, eu tô falando tudo isso, né, pra gente falar um pouquinho sobre pessoas, porque hoje a vida é pessoas. A vida tá resumida em pessoas. De pessoas, né? Pessoas precisam. Sem pessoas não tem. É o que eu falei também, tipo, as pessoas, o que vai saber se a nossa vida valeu a pena ou não, são as pessoas, o resultado que a gente fez ali nelas. Então, a gente andar com pessoas, né, que estão alinhadas com o nosso propósito, que realmente isso vai fazer você destravar muito mais rápido, porque às vezes você tá com uma pessoa... Te coloca pra baixo. Só coloca pra baixo. Não, tu quer saber, Lorena? Faz assim, faz um teste. Faça um desafio, faz um teste. Essas pessoas que tu tá andando hoje, tá? Umas 5, 6 pessoas, as pessoas que estão, às vezes, da própria família. Conta alguma novidade, olha o rosto da pessoa. Se tu vê que aquela pessoa ela ficou meio assim, te afasta. Mesmo sendo da família. Por quê? É um teste. Fala assim, olha, eu tenho um novo projeto, eu vou abrir uma nova loja. Olha bem pra cara da pessoa. Se a pessoa fazer assim, uma cara assim de meio, não sei o quê, ela tem... te afasta. Te blinda. Porque, infelizmente, o sucesso, ele incomoda. E incomoda as pessoas que estão próximas. Sabes por quê? Eu vou te explicar. Porque, principalmente quem te conhece a tua história. Muitas pessoas, muitas vezes... Aquela pessoa que tu pensas, principalmente às vezes da família, tu pensa que ela vai te apoiar e não te apoia. Ela primeiro a te criticar e julgar e tá tudo certo. Por quê? Porque às vezes tu veio do mesmo local que ela. Sim. Só que tu tiveste coragem para mudar, correr atrás, dar cara a tapa e ela continua lá, infeliz, que não tem prosperidade, com conta para pagar. Então, tu tiveste o que? Ousadia, tu tiveste o que? Coragem, que a gente precisa ter coragem. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam ser corajosas. Como diz na Bíblia, forte e corajosa. Tu tem que ser forte e corajosa. Eu sempre falo no meu Instagram, você é forte e corajosa, linda e abençoada. Você é filha de Deus e nasceu para viver o melhor. Eu falo como esse é meu bordão. E é isso. Pessoas precisam ter coragem. E coragem que se quer dizer também, como você falou, de se afastar de pessoas que sugam tua energia, que tiram um pouco tua paz.
Mesmo tu gostando muito daquela pessoa. Tu precisa ter o limite, precisa limitar, tu precisa blindar e se unir com pessoas que têm sucesso, pessoas que são prósperas, pessoas... Por quê? Energia. Sim. Por que está falando tudo isso? Tudo isso é energia. Quando tu encontra uma pessoa que não tem uma energia muito boa, ela te contagia também pro mal. É verdade. Quando a pessoa tem uma energia boa, tu já se sente mais, com uma energia, gente, tudo energia. As pessoas precisam identificar. Poxa, eu não tô bem. Mas com quem eu tô andando? Sim. Quem eu tô escutando? E isso é um assunto muito delicado, porque, por exemplo, essa questão da família, né? É um assunto muito delicado, porque as pessoas falam assim, porque a gente sabe que tem muita família que são aquele termo que muita gente usa, né? Tóxicos, né? Então, existem os familiares tóxicos. E é um assunto muito delicado, porque como é que eu vou explicar que, às vezes, uma mãe, um pai, um irmão, um primo, é um familiar tóxico? Eu tenho uma técnica que eu faço. Qual é a técnica? Conte aqui pra gente. Assim, tu nunca vai deixar de amar teu pai, tua mãe, as pessoas, tua avó. Tu nunca vai deixar de amar. Só que você precisa identificar que aquela pessoa ela é tóxica pra você. E tá tudo bem. Mas ela não vai deixar de ser o quê? A pessoa que tu ama. Limitar tempo. Limitar conversas. Limitar. Você sabe que aquela pessoa, por exemplo, ela vai lhe pedir algo, ela vai criticar, ela vai julgar. Limita tempo com ela. Limita. Tudo é limite. As pessoas precisam se posicionar e limitar. Tu não vai deixar de amar, mas você vai limitar. Toda vez que eu vou, por exemplo, na casa da minha avó, eu amo a minha avó, amo tudo, mas eu já sei que tem algumas situações, como eu já sei identificar... Ainda bem que ela não vai ver isso aqui. Como eu já sei identificar, o que é que eu faço? Eu me blindo, mas eu não vou deixar de amar. Eu vou lá, vou comer meu bolo, tomar um café. Quando ela começa a falar alguma coisa de alguém, de fulano, ciclano, mãe, eu tô com dor de barriga, ai, não sei o que, eu saio de perto, minha filha. Eu mudo o assunto. Por quê? Porque quando tu alimenta a pessoa tóxica, automaticamente ela vai te intoxicar. E tu permite. Aí o que acontece? Ai, não tô bem. Ai, aconteceu alguma coisa. Tu não consegue nem identificar as tuas emoções, gente. Às vezes tu tá do lado de uma pessoa tóxica e tu não sabe. Tu precisa identificar. Às vezes, por exemplo, meu marido não tá muito bem. Amo meu marido, mas eu limito. Falo, meu amor, você não tá bem hoje. Quando dois não quer, dois não briga, né? Então, vou fazer o seguinte, você não tá bem e tá tudo bem. Fique aí, eu vou pra ali. Fique aí. Aí eu deixo ele lá no quarto, ele gosta de ver televisão, eu não assisto televisão. Vou lá com meu filho, brinco e vou pro meu canto. O que eu fiz? Limitei. Então, eu criei uma estratégia minha que deu certo. O que eu faço? No outro dia tá todo mundo muito bem. Por quê? Ninguém merece viver com uma pessoa que vai descarregar a carga emocional dela em você. Você precisa limitar. E a gente vê também muito essa questão, por exemplo, uma das coisas que eu levo isso para a vida, né? Que cada pessoa, ela tem um mundo dentro dela. E cada pessoa teve uma criação, cada pessoa teve uma informação, cada pessoa teve uma experiência de vida. Sim. Então, assim, quando a gente nasce, é como se fosse... É um bebezinho ali que não tem... Que tá, tipo, zerado. Não tem vício. Tá zerado. Um HD zero, né? E aí, quando ele vai crescendo e tudo mais, e se tornar um adulto, de acordo com as experiências de vida que ele passou, a educação, o ambiente que conviveu as pessoas, ele vai levar essa identidade dele. Então, assim, às vezes a gente vê que às vezes tem os nossos pais, os nossos avós, alguém da nossa família, mas a gente tem que entender também que a pessoa ela foi criada de uma outra forma, né? Ela estava, além de ser criada de uma outra forma, ela foi criada em outro tempo. Então, às vezes, a gente, ainda mais hoje que a gente tem tanta informação e esse mundo digital, imagina, tipo, se é muito novo pra gente, é muito assustador tudo isso que acontece no mundo digital. Imagina pra eles que não estão vivendo nessa era. Então, pra eles é tudo, tipo, é tudo muito mais difícil. E assim, às vezes as pessoas, por exemplo, como a sua avó, ela tá numa idade que tu vai ficar batendo cabeça com ela, tentando fazer ela mudar? Nunca. Não, e o outro não vai mudar. Não vai mudar. Tem perigo dele mudar, mas não tem. Pois é, então, mas tipo o que, assim, que eu posso fazer? Eu posso mudar as minhas atitudes e as minhas reações. A gente tem que saber que é a gente, a mudança tem que vir da gente. A gente não tem que ficar forçando o outro, ou ficar batendo cabeça com o outro, ou se estressando com o outro. Porque cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua identidade. O CPF é único. E a gente tem que lidar com a pessoa daquele jeito que é. E a gente tem que saber não absorver aquilo pra gente. É que eu falo sempre, a blindagem emocional. A gente precisa blindar. Como você bem pontuou, Lorena, nós temos a nossa base, nós temos, infelizmente, muitas pessoas não tiveram essa base familiar, tudo. Por exemplo,
Às vezes uma pessoa é mais carinhosa que a outra. Às vezes a forma de amar da tua mãe é de uma forma, do teu pai é de outra. Às vezes a pessoa não consegue nem dizer eu te amo e tá tudo bem. Por quê? Porque ela não recebeu aquilo. Sim. Então, a minha mãe, por exemplo, a forma dela de amar é diferente. Minha mãe é meio dura, mas porque ela teve isso da minha avó, então isso foi passando de geração para geração. Só que quando chegou comigo, quando eu identifiquei, quando eu tive conhecimento, eu falei assim, opa, eu peguei, vou parar o vício aqui e daqui para frente, da minha geração para frente, vai ser diferente. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Conhecimento, ele é poder. Então, hoje, a minha relação com meu filho é totalmente diferente. É um carinho, é um amor, é algo que eu converso, falo, limito muitas coisas. Então, por mais que eu não tenha recebido, não tenha aquele afeto, mas eu vou dar. Não é porque você não recebeu que você não vai dar. Não é porque você não recebeu que as pessoas, elas são egoístas. Eu só vou fazer se tu fizer. Não. Entenda que pessoas são diferentes. Às vezes, a sua mãe, seu pai, tudo, não te deu um carinho, um colo, um abraço, não te acolheu. E o que acontece hoje em dia? Muitas vezes, Lorena, algumas pessoas não sabem dizer não. Algumas pessoas, elas fazem coisas só para agradar o outro. Por quê? Porque ele não foi acolhido lá atrás. Então, a gente precisa limitar em que sentido? Tu não tem que agradar as pessoas, entendeu? Porque cada um é o que é. Tua mãe não vai mudar, teu pai não vai mudar, mas o que tu pode fazer para mudar essa relação? Ser mais carinhoso, olhar, face to face, olhar no olho da pessoa. Ter aquele momento de sentar, celebrar um almoço, isso faz a diferença no relacionamento. Eu falo que eu resgatei o meu relacionamento com meu filho. Por quê? Por muito tempo, por 12 anos, eu estava repetindo programações que eu recebi no meu HD lá de trás. Quando eu fiz o coaching integral sistêmico, que eu fui para Fortaleza, fui estudar inteligência emocional, fui entender as minhas emoções. Eu vi que eu podia mudar e eu reprogramei tudo. Então, hoje eu tenho uma relação muito maravilhosa com meu filho há 2 anos. E assim, eu mudei, entendeu? Então, quando tu muda, tudo muda. Conhecimento é poder. Se tu queres resgatar o teu relacionamento, tua identidade, tu tens que ter conhecimento. Tu tem que ir em busca de conhecimento. E tu podes fazer. Isso. Você falou que tem umas mentoradas, né? Você faz mentoria. Eu faço com algumas mulheres empoderadas. Eu tenho uma mentoria que é 0800. Eu faço por propósito. 0800? 0800. Legal, galera. Essa minha mentoria é 0800, mas a minha mentoria individual, claro que eu cobro, porque eu tenho que valorizar meu serviço, né? Mas eu tenho um grupo de mentorandas. Quem quiser me segue lá no Instagram, @Pamela com 2 M's, 2 L, Tayara. E depois a gente vai colocar no me segue lá que eu tenho um grupo de mentoradas que são mulheres empreendedoras, pessoas que levam uma palavra. Eu falo muito sobre inteligência financeira, que são as nossas crenças limitantes com o dinheiro, com prosperidade, com tudo isso. Era isso que eu queria saber um pouco de ti, assim, o que você fala, que você fala muito de identidade, você vê assim, que você fala que realmente é o que as pessoas têm hoje, crise de identidade, né? Isso, é a base, né? É a base. Quando tu tem a tua base fortalecida, tu vê que, por exemplo, aquele dinheiro, tá? Quem nunca escutou e fala assim mesmo, menino, pensa que esse dinheiro dá em árvore, para de gastar isso. Ou então se limitou, por exemplo, não, tu não vai comer tal coisa que é para visita. Ou então, assim, na nossa infância, nós fomos muito limitados. A gente vivia uma coisa meio de escassez, né? Muito total. E não é porque às vezes não era que nossos pais não tinham, é porque era tudo, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. Aí a gente cresceu com uma cabeça de escassez. Isso é muito ruim, mas aí o que acontece? Às vezes tu é escassa sem querer. Não, isso é muito caro, tu não tem a crença de merecimento. Eu não mereço. Isso é muito verdade. Então, às vezes, a pessoa ela não prospera por falta de merecimento, crença de merecimento, ela tá um pouco bloqueada ali. Entendeu? Porque ela recebeu isso ali atrás. Não, isso é muito verdade. Eu tenho um livro, que eu até esqueci o nome agora. Eu acho que é alguma coisa Napoleão. Não lembro agora o nome. Mas aí ele fala que você pega dinheiros assim, e vai deixando pela casa. Tipo assim, não tipo R$1.000, nada disso, né? Que não dá pra ficar deixando R$1.000 por aí. Mas você vai deixando, tipo, num carro, uma nota aqui, um pouquinho de dinheiro aqui, ali, tudo. É o Homem Mais Rico da Babilônia? Não. Eu não vou lembrar agora. Que tem um livro muito bom que fala da moeda e do valorizar o dinheiro. Não sei se é o mesmo. Não sei, eu não lembro agora. Aí... Salomão, o Homem Mais Rico da Babilônia, não é esse, né? Salomão. É porque eu olhei pela internet, eu tava lendo pela internet. Eu não li o livro inteiro, eu peguei alguns trechos.
E aí falava sobre isso. Eu peguei mais ou menos só esse trecho do livro, que falava que era você espalhar dinheiro, assim, para os seus filhos crescerem. Na hora eu fiquei achando meio que viagem, assim, sabe? Mas depois eu comecei a ficar raciocinando em cima disso. Para você espalhar dinheiro pela casa, tipo, para os seus filhos crescerem sempre olhando que tem dinheiro, para eles não crescerem com a mentalidade de escassez. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, mas que viagem. Aí eu fui conversar com meu pai sobre isso, né? Eu falei assim, olha ali nesse livro. Aí ele, tá ficando doido, que isso aqui que eu vou deixar dinheiro e tudo. Só que, tipo assim, é uma outra mentalidade, né? Mas depois eu fiquei pensando assim, caramba, é muito real. Porque às vezes eu cresci, e a gente sempre ouvia assim, não tenho dinheiro para comprar isso. Mas que a gente acaba inconscientemente com esse negócio da escassez e acho que a gente nunca vai conseguir prosperar, ou que a gente não tem realmente essa questão eu mereço, eu vou comprar isso aqui. É um pouco caro, mas tipo assim, eu trabalhei para isso e tal. Né? Claro que a gente vai sair por aí gastando todo o nosso dinheiro, né? Dinheiro, né? Consciência, né? Consciência. Mas isso é muito real que tu tá falando. E aí eu linkei com um livro do qual eu li. São 2 livros que eu acabei citando aqui, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é muito bom, que fala sobre finanças, e fala sobre o Salomão, o homem mais rico que já existiu, que também fala sobre riqueza, fala sobre prosperidade que não é daqui, é lá de trás, assim, então que dá umas dicas, é muito legal. Porque Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Né? E o Homem Mais Rico da Babilônia, né, que fala sobre dinheiro, que às vezes, por exemplo, quando tu não dá valor no teu dinheiro, ele vai embora. Por exemplo, se tu não dá valor na tua moedinha de ouro, que ele fala da moedinha de ouro dele, a moedinha de ouro vai encontrar outro dono. Então, tu precisa sim valorizar teu dinheiro, não viver por ele, claro, mas tu tens que, para te prosperar, tu tens que crescer de merecimento, voltando ao assunto. Por exemplo, eu recebi um valor, um prolabore da empresa, ou então um salário, enfim. Sou CLT, eu recebo salário. Sou empresário, eu recebo prolabore. Prolabore é muito melhor. Aí, o que acontece? A pessoa que ela não foi acostumada a ter uma visão sobre finanças e tudo, ela vai pegar aquele dinheiro, ela acabou de receber, tá? Ela já está devendo um monte de coisa. Já comprou um cartão de crédito, ela já gastou isso, gastou aquilo. Então, assim, ela pega o dinheiro dela assim, já acabou. Ela não se pagou. Pamela, tem que se pagar? Tem que se pagar. Como é que se paga? Tu vai ter que pegar um exemplo. CLT, porque CLT ele tem um valor fixo. Para labora ele já é mais... Recebe 1.100 um salário mínimo hoje, a base 1.100. Daquele 1.100, a pessoa que vai viver com salário mínimo, tá? Ela vai ter que se pagar 10%. Vamos lá, pega R$100 para ela, é dela. Ela vai se pagar, ela vai guardar, separa. Desse dinheiro aqui, o que eu tenho que eu tenho que pagar? Eu tenho minhas contas, tá? Eu tenho comida, isso, eu tenho gasto fixo. Ela vai tirar uma parte daquilo, tem um gasto fixo. Ela tem um porcentozinho, 5% ela vai ter que investir, por exemplo, dependendo do valor que ela tem. Então, hoje em dia, para se ver com o salário mínimo, realmente é muito difícil. Até para fazer esse cálculo é difícil. Mas ela tem que entender que, daquele dinheiro, ela vai ter que ter para pagar os gastos fixos, ela vai ter um dinheiro para investir, um dinheiro para se pagar, ainda tem para doar. O salário mínimo é quase impossível fazer isso, infelizmente. Mas, geralmente, quando a pessoa é empresária, ela tem um prolabore maior, ela recebe, por exemplo, R$5.000, ela tem que ter essa rotina, porque senão ela vai viver na corrida dos ratos. Ela vai correr todo o tempo para ter dívida, todo o tempo ela não investe nela, ela não se paga. O que é se pagar? Pegar meu dinheirinho, R$10 que eu tenho, vou lá, R$100, vou lá no sorvete, vou comprar isso, vou comprar aquilo, ela vai se pagar. Se pagou, ficou feliz do dinheiro, ela não chegou ali e gastou todo o dinheiro dela, não, ela teve aquele momento de alegria. Às vezes o momento de alegria é um brinco, um sapato, e tá tudo bem, ela precisa se pagar, mas ela tem que ter autocontrole de que não pegar o cartão de crédito e sair por aí gastando muito. Por exemplo, comprando desesperadamente sem ter como pagar depois. Por quê? Senão, Lorena, o que acontece? Infelizmente, as pessoas, por que o índice dos brasileiros endividados é muito grande? Porque a maioria vive fora da sua realidade. Ela quer viver, às vezes, a vida do coleguinha, ela não vive na realidade dela. A questão da riqueza, ela é muito relativa e pessoal para cada pessoa, porque tem gente que pode ganhar aí uns 30 mil hoje, quem ganha 30 mil é o quê? Classe média alta, né? Rico, né? Por aí, 30 mil.
classe média alta. E a pessoa, ela pode estar cheia de dívidas, mesmo ganhando 30 mil, enquanto a pessoa que ganha 3 mil reais está de boa, pagando as contas dela, tranquilo, está vivendo feliz. Como ela vai fazer com aquele dinheiro, né? Porque justamente isso, porque às vezes tem gente que vive de aparência. Vive de aparência, quer viver um padrão super alto e quer sustentar aquele padrão super alto e 30 mil reais realmente não vai dar, né? Enquanto tem outros que têm uma vida muito mais simples. Minimalista, minimalista, mais felizes também, que com as contas tudo mais. pagas, que é muito importante. Então, de boa. Então, eu vejo muito também essa questão do dinheiro, como da riqueza, né? De você ser uma pessoa próspera. E isso é muito pessoal também. É aquilo que você quer para sua vida. Você quer ser... vamos supor, sei lá, tipo, Steve Jobs. Steve Jobs era um bilionário, mas ele tinha vida muito simples. Ele vivia... Tanto que ele só se vestia de preto e branco, só andava de descalço, aquele negócio todo. Ou seja... Tu falou do Steve Jobs. Aí ele era bilionário. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha a maior riqueza, que era a família dele, que era a filha dele, tudo. Então, é muito relativo o que é a riqueza para a pessoa. Mais no final, assim, quando a filha dele já estava mais velha, né? Entendeu? Então, é muito... Por exemplo, vamos voltar lá na roda da vida. Então, ele focou muito no profissional, riqueza, dinheiro, e a base mesmo dele, ele não fortaleceu, né? Só para que a gente já está quase no horário aqui, mas que hora a gente começou? Começou 11 mesmo? 54. 2000. Então, tipo assim, só pra gente falar, a gente entrou nessa questão do Steve Jobs, né, e sobre pessoas, só pra gente finalizar o papo. A gente, quando a pessoa, ela tem um grande produto, que foi no caso do Steve Jobs, porque assim, quando a gente vê a história dele, a gente vê que ele era uma pessoa, ele como pessoa mesmo, ele era uma pessoa muito difícil, né? Uma pessoa muito complicada, uma pessoa muito difícil de se lidar. Só que ele tinha um grande produto, uma grande criação, né? Então, assim, quando a gente fala em questão de marca pessoal, a gente está falando assim, marca pessoal. Eu sou um produto, você é um produto, todos nós aqui que estamos nessa sala somos um produto. Né? A gente é marketing o tempo todo. Então, eu sou um produto, você é um produto. Então, a gente precisa ter um bom produto e eu tenho, vamos supor, a minha sorveteria, a Me Gusta, que também é uma criação boa e tudo mais. Mas se ela não fosse uma criação boa, se ela fosse uma coisa ruim, não ia adiantar muito eu ser uma pessoa, tipo, ser uma pessoa muito legal, assim, que as pessoas não iriam reconhecer, porque hoje as pessoas vivem de resultados, elas vão olhar para aquela pessoa e vão falar se você tem resultado ou não. E assim, não adiantaria também o meu produto fosse uma coisa assim muito bom e eu fosse uma pessoa chata, que isso ia acabar refletindo, ainda mais hoje, né, vivendo nessa questão do propósito. Entendeu? Por exemplo, o Steve Jobs, o propósito dele era o quê? Fazer a diferença, fazer a marca. Não, mas pois por isso que eu falo do Steve Jobs assim. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu não tô nem aí porque as pessoas pensam de mim. Eu não tô nem ligando se a pessoa me acha chata e tudo mais. Mas, gente, eu falo assim, você ainda não chegou no nível Steve Jobs. Você já criou algo tão fantástico como Steve Jobs. E valorizar. Tipo isso. Então, tipo assim, eu não tô aqui falando assim, o Steve Jobs, ele podia ser chato. Não era isso. Só que, tipo assim, ele criou algo tão magnífico, revolucionou uma coisa tão... Que, tipo assim, a obra dele meio que não era que compensava, mas, tipo, é a obra do cara, entendeu? E ele como... escolhas dele, tá tudo bem. E, tipo assim, as pessoas vão ter que meio que engolir. Só que o que a gente tem que entender hoje em dia é que a gente não pode ser assim, a gente não pode viver assim, eu sou uma pessoa chata, eu não quero mudar. Mesmo todo mundo achando que tu tem algum problema. Não, mas... Quem tem problema são as outras pessoas que não gostam de mim, né? Você tem que ver, se tu tá arrumando problema com todo mundo, se todo mundo tá falando alguma coisa de ti, você não é um alecrim dourado, tá? Você tem que começar a rever as suas atitudes. E aí, porque é como a gente estava sempre falando, são pessoas, né? Tudo é relacionamento. Né? Então, eu até brinco às vezes, assim, quando eu vou... Às vezes, é muito difícil me estressar, eu sou uma pessoa bem calma, mas às vezes quando eu me estresso, aí alguma coisa do trabalho, assim, da rede social... E que eu não posso exteriorizar aquilo, porque, enfim, a gente é marketing e tudo, mas... Aí eu fico pensando assim, olha, eu quero logo chegar no nível do Steve Jobs, do cara da Havan, do velho da Havan, que chega e fala mesmo tudo. Porque enquanto a gente não tá nesse nível, a gente tem que ir calma.
Essa é muita identidade. Eu acredito que tu não vai chegar nesse nível, porque teu perfil é diferente, não, entendeu? Eu não falo, tipo, brincando, assim, sabe? Teu perfil é diferente, mas assim, voltando a Steve Jobs, o propósito dele era fazer algo revolucionário e ele revolucionou. Ponto. Ele foi o cara, ele é o cara até hoje, ele vai ser por décadas assim. Porque para te chegar no nível Steve Jobs de fato, tu vai ter que ser inovador. O cara foi demitido da própria empresa. O cara ele era muito doido, ele era assim, era louco, alucinado. Sim. Mas era o propósito dele, ser algo revolucionário e ele cumpriu o propósito dele. Ponto. Mas em contrapartida, no outro lado. Então, por exemplo, você revolucionou. Você foi lá, meteu a cara, fez acontecer, você fez algo diferente. Sim. Aqui em Belém, você fez algo diferente, vai ter franquias e tudo, porque você acreditou no seu produto. Mas você também não deixou de ser propósito. Sim, o seu produto está alinhado com o seu propósito. Isso é diferente. E com a nossa personalidade, né? Perfeito. Então, assim, tu é teu Steve Jobs. Então, valoriza isso. Não, eu já cheguei no meu. Por quê? Porque, infelizmente, Lorena, nessa ânsia de querer, eu quero ser, revolucionar e tal, infelizmente, muitas pessoas adoecem. Sim. Porque o que acontece, principalmente, eu estava vendo uma entrevista de atores, de pessoas que tiveram muito sucesso numa determinada época. Sim. E depois acabou. Muita gente entrou em depressão. Então, assim, tu tens que valorizar quem tu és, teu produto, tudo. Eu revolucionei, eu sou valorizar quem tu és. E, assim, a gente tem que ter, assim, como parâmetro, a gente eu quero chegar ali e tudo. E respeitar a tua história. As pessoas precisam respeitar. Eu preciso respeitar a minha história. De onde eu vim, o que eu tive que passar. Só eu sei o que eu passei. Eu escolhi direito, nem acabei nem falando, eu escolhi direito porque eu fui para uma audiência na época, eu fui pela Defensoria Pública, que eu ajuizei uma ação quando o pai do meu filho na época, mas foi lá pela Defensoria Pública, eu não tinha dinheiro para pagar advogado e tudo. E eu cheguei ali no fórum, eu olhei aquelas advogadas lindas, eu falei assim, um dia eu vou ser advogada, um dia eu vou fazer para ajudar outras mulheres. E palavra tem poder. Eu me vi, assim como você se viu no seu empreendimento, eu me vi advogada. Eu me vi ajudando outras pessoas, eu me vi como um propósito maior, não só ser advogada. E aconteceu, passaram-se o tempo, Pamela, tu não tinha condições de pagar, fiz fiéis, 100% fiéis, e eu pago a minha faculdade. Então, assim, eu tenho meu orgulho, eu tenho a minha história, eu sei de onde eu vim. E isso também é o teu propósito. Então, as pessoas precisam respeitar a história, precisam respeitar as suas conquistas. E, se tu não tá feliz onde tu tá, ok, tá tudo bem, acorda pra vida, tu tens que fazer a diferença, porque só quem pode fazer a diferença na tua vida é tu. Tu reclamar, tu não vai mudar teu salário, tu não vai mudar teu emprego, não tá feliz? Se pergunta, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para melhorar e evoluir? É isso. Não se contentar com o que tu tem, com a tua realidade, ok, mas o que eu posso fazer para melhorar e evoluir? As pessoas precisam ter esse entendimento, porque senão elas ficam frustradas. Verdade. Gente, Pamela, muito obrigada. O papo, olha, a gente achou que ia ser até menos, mas o papo fluiu tanto que a gente não conseguiu nem falar tudo que a gente tinha para falar. Né? Porque a Pamela aqui, gente, essa mulher é magnífica, ela sabe um monte de coisas. Como eu falei para vocês, tanto da área do direito, quanto da área... inteligência emocional. Da inteligência emocional, da vida, mãe. Eu estou com um novo projeto agora que vai ser lançado aqui em novembro, que é para a parte da beleza também feminina, que logo mais eu coloco lá na rede social, enfim. Mas segue ela lá no Instagram, que aí ela vai a gente vai colocar aqui o Instagram dela, e aí para vocês acompanharem a vida dela, para acompanhar os projetos dela, fazer essa mentoria, que tenho certeza que é maravilhosa. Essa mentoria também ajuda as pessoas. Lorena, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você estar ao por ter lado aceitado. de uma menina mulher, né? Menina, gostei. Menina mulher, porque assim, menina pela idade, mas uma mulher empoderada. Eu digo que a Lorena é uma mulher empoderada, por quê? Porque apesar dos desafios de ser mulher, porque tem, sim, infelizmente, um preconceito com as mulheres, ser mulher, mas ela teve essa base fortalecida, teve os pais dela ajudando e tudo, mas ela meteu a cara e fez. Ela foi atrás de mudar, de evoluir, de crescer, de não desistir. Ela caiu várias vezes, ninguém sabe das dores, de tudo, mas ela sabe. Então tá hoje, né, com as tuas 5 lojas, né, próprias, assim, então tu ter conquistado, assim, então
é muito legal. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com uma mulher empoderada, que inspira outras mulheres e que, assim, o propósito desse canal, desse momento, é isso, inspirar outras mulheres que você pode, sim, mudar, evoluir, crescer dentro do teu propósito. Ela tinha um propósito de fazer algo diferente e ela conseguiu. E, assim, ela é o nosso Steve Jobs aqui, né? Ela fez algo diferente. Roubar o dinheiro. Mas assim, olha a escassez. Não, eu tenho abundância. Mas ela fez. Verdade. Olha a escassez. Ela é uma mulher próspera. Então, para ajudar outras mulheres. Então, eu acho muito bacana isso. Vou colocar em prática aqui todos os escassez. aqui que Próspera, milionária, tudo. Fala, vem, o o universo. Rica, poderosa, milionária. O que? O universo vem. Dinheiro vem, eu te amo, dinheiro. Pode vir. Gente, muito obrigada também pela presença de vocês, tá? Todos os sábados aqui, às 6 horas, a gente vai estar com entrevistas maravilhosas com pessoas incríveis. E eu espero por vocês aqui, sábado, 6 horas, aqui na Agape Web, pelo Instagram. A gente vai ter live agora pelo Instagram todos os sábados, no portal e no YouTube, tudo jogado simultaneamente em todas essas plataformas. E olha como a gente tá super chique. E mais uma vez queria agradecer a Pamela. Tá, gente? Segue ela lá nas redes sociais. E é isso, gente. Fiquem com Deus e grande beijo. Tchau!